A China é uma terra de contrastes incríveis. Sua história milenar e seu futuro hipermoderno coexistem lado a lado. Das invenções antigas à ascensão como potência global, a China se transformou em poucas décadas. Esse legado é visível em templos, cidades e no espírito de seu povo. Para entender a China de hoje, é preciso olhar para suas raízes profundas e sua ambição moderna. A transformação moderna da China é talvez a história econômica mais dramática da história da humanidade. Tudo começou com uma decisão ousada de se abrir ao mundo e abraçar uma nova forma de pensar. Após décadas de isolamento, os líderes do país iniciaram uma série de reformas econômicas no final dos anos 70. Este foi o ponto de virada. A mudança de um sistema rigoroso e centralmente planejado para uma economia mais orientada para o mercado liberou o potencial incrível de seu povo. Esta não foi apenas uma mudança de política, foi uma mudança fundamental de mentalidade. Foi uma declaração de que a China estava pronta para retornar ao cenário global, não apenas como participante, mas como um futuro líder. Este novo capítulo foi definido pela velocidade, escala e uma ambição inabalável. Cidades como Shenzhen, antes uma tranquila vila de pescadores, explodiram em metrópoles que agora são centros globais de tecnologia e manufatura. A mudança foi visível e tangível. Em todo o país, guindastes enchiam os horizontes, simbolizando o ritmo implacável de construção e progresso. Esta transformação foi impulsionada por investimentos maciços em infraestrutura. A China começou a construir aeroportos de classe mundial, portos em expansão e a maior rede ferroviária de alta velocidade do planeta. Esta base moderna foi construída para conectar seu vasto território, impulsionar suas indústrias e mover seu povo e bens com eficiência sem precedentes. Os resultados dessa transformação são impressionantes. Centenas de milhões de pessoas foram tiradas da pobreza em uma única geração, um feito inigualável na história da humanidade. O país se tornou uma potência manufatureira, a fábrica do mundo, produzindo de tudo, desde brinquedos e têxteis até smartphones e eletrônicos avançados. Mas a ambição da China evoluiu além da manufatura. Agora, ela está competindo ferozmente para se tornar líder em tecnologia de ponta, ultrapassando os limites da inteligência artificial, comunicação 5G e energia renovável. Esta é uma nação que não se contenta mais em simplesmente seguir. Ela está determinada a liderar e a inovar. Este ensaio explorará essa jornada notável em detalhes. Voltaremos no tempo para entender a antiga civilização que lançou as bases para este milagre moderno. Examinaremos as reformas cruciais que desbloquearam seu potencial econômico e testemunharemos os incríveis projetos de infraestrutura que remodelaram sua paisagem. Também abordaremos os desafios significativos, desde preocupações ambientais até a desigualdade social, que acompanharam esse rápido crescimento. Finalmente, olharemos para o futuro, explorando os planos ousados da China e o que sua ascensão contínua significa para o resto do mundo. Esta é a história do passado da China, seu presente e seu futuro brilhante. A história da China começa nas margens férteis dos rios Amarelo e Yangtze, onde uma das primeiras civilizações do mundo floresceu. Dinastias poderosas como Qin, Tang e Song deixaram marcas profundas, impulsionando inovações como papel, pólvora e bússola. A Rota da Seda conectou a China ao mundo, espalhando cultura e conhecimento. Esse legado molda a identidade chinesa e inspira sua busca atual por destaque global. Durante a maior parte de sua longa história, a espinha dorsal da economia chinesa foi sua terra. A nação era um gigante agrário, com uma vasta população dedicada à agricultura. A vida girava em torno das estações e das colheitas. Arroz no sul e trigo no norte eram os alimentos básicos que alimentavam os milhões do império.
Essa base agrícola tornava a China notavelmente autossuficiente. Ela podia alimentar seu povo, sustentar seus grandes exércitos e financiar os grandiosos projetos de seus imperadores sem depender muito do mundo exterior. Essa independência econômica fomentou um senso de força e resiliência, uma crença de que a China poderia prosperar em seus próprios termos, uma filosofia que moldaria suas políticas por séculos. Além dos campos, a China também era uma terra de artesãos e artífices habilidosos. Muito antes da Revolução Industrial na Europa, as oficinas chinesas produziam bens de qualidade excepcional. Sua porcelana, conhecida por sua beleza delicada e resistência, era altamente valorizada em todo o mundo. A seda chinesa, um segredo bem guardado por séculos, era um item de luxo que vestia imperadores e nobres de Roma a Pérsia. A produção industrializada no sentido moderno, mas baseava-se em técnicas tradicionais transmitidas por gerações. Isso criou uma forte cultura de fabricação baseada em habilidade, precisão e atenção aos detalhes, formando uma base inicial para sua futura destreza industrial. A economia era administrada por meio de um sistema sofisticado que equilibrava o controle estatal com a iniciativa privada. O governo imperial desempenhava um papel importante, controlando recursos-chave como sal e ferro, gerenciando reservas de grãos para evitar a fome e padronizando pesos, medidas e moeda para facilitar o comércio. No entanto, mercados movimentados e cidades comerciais vibrantes também prosperavam. Grandes canais, como o famoso Grande Canal ligando Pequim e Hangzhou, foram feitos de engenharia monumentais que atuavam como artérias econômicas. Eles permitiam que grãos do sul fértil fossem transportados para os centros administrativos no norte, unindo o vasto império economicamente e politicamente. Esse modelo econômico tradicional foi incrivelmente bem-sucedido por muito tempo. Ele sustentou uma população e um nível de urbanização que não tinha igual em nenhuma outra parte do mundo por muitos séculos. Cidades como Chang'an e Kaifeng eram metrópoles movimentadas com mais de 1 milhão de habitantes em uma época em que as cidades europeias eram pequenas vilas. Esse longo período de estabilidade e prosperidade, no entanto, também fomentou um senso de isolamento. Acreditando que tinha tudo o que precisava dentro de suas próprias fronteiras, a China gradualmente se tornou menos interessada no mundo exterior. Esse foco interno a deixaria despreparada para as mudanças sísmicas que estavam prestes a vir do Ocidente. O século XIX marcou um ponto de virada doloroso para a China. Potências ocidentais forçaram tratados desiguais, cedendo territórios como Hong Kong e corroendo a soberania chinesa. O império, antes poderoso, tornou-se vulnerável, mergulhando o país em guerras civis, invasões e fragmentação. Mas esse século de adversidades forjou um forte nacionalismo e o desejo de restaurar a dignidade da China, preparando o caminho para sua transformação no século XX. As zonas econômicas especiais, criadas sob Deng Xiaoping, foram laboratórios para o capitalismo em um estado socialista. Shenzhen, na fronteira com Hong Kong, transformou-se de vila de pescadores em metrópole tecnológica. Incentivos fiscais e abertura ao investimento estrangeiro atraíram milhões de trabalhadores e empresas globais. O sucesso das IS expandiu-se rapidamente, criando um cinturão de dinamismo econômico na costa leste. Elas provaram que a China podia prosperar na economia global, tornando-se campos de treinamento para o salto do país no cenário mundial. Nos anos 90, o sucesso das reformas deu aos líderes chineses confiança para integrar a nação ao sistema econômico global. O objetivo era aderir à OMC, abrindo mercados e reduzindo tarifas. Em 2001, a China entrou na OMC, tornando-se a fábrica do mundo e impulsionando um crescimento econômico sem precedentes. Empresas globais correram para o país, trazendo capital e tecnologia, enquanto a China consolidava sua posição como potência econômica mundial. Para impulsionar sua rápida expansão econômica, a China construiu a maior rede ferroviária de alta velocidade do mundo e uma vasta malha de superrodovias modernas.
Essas infraestruturas conectam cidades, reduzem distâncias e transformam o país em um líder global em tecnologia e logística. São artérias vitais que impulsionam o comércio, unem regiões e sustentam o crescimento econômico da China no século XXI. Enquanto a China construía sua infraestrutura física, ela também erguia uma vasta espinha dorsal digital, cabos de fibra óptica, redes 5G e centros de dados, impulsionando sua economia moderna. Essa rota da seda digital conecta até mesmo regiões remotas, permitindo que gigantes do e-commerce como Alibaba e JD.com alcancem centenas de milhões de pessoas. Os pagamentos móveis tornaram a China quase sem dinheiro em espécie. Um simples escaneamento completa quase qualquer transação. Os investimentos digitais do governo são estratégicos, impulsionando o desenvolvimento da IA e inovações em cidades inteligentes. Agora, a tecnologia chinesa está se expandindo para o exterior, construindo infraestrutura digital pela Ásia, África e Europa. Essas conexões aprofundam a integração global da China e estabelecem novos padrões internacionais. As redes digitais e físicas da China estão remodelando seu futuro e o do mundo. O crescimento acelerado da China teve um custo ambiental e social altíssimo. A industrialização trouxe poluição severa, cidades com ar irrespirável, rios contaminados e terras degradadas. A migração em massa do campo para a cidade impulsionou a economia, mas também aumentou o abismo entre as cidades prósperas e as áreas rurais em dificuldades. As megacidades superlotadas sobrecarregaram a infraestrutura e alteraram as estruturas familiares tradicionais. A crescente desigualdade e os danos ambientais geraram preocupação pública e desafiaram a estabilidade social. O governo percebeu que o crescimento a todo custo era insustentável. A China agora enfrenta o desafio de tornar seu progresso sustentável e inclusivo. A próxima fase exige um equilíbrio entre prosperidade, equidade e responsabilidade ambiental. Diante desses desafios, a China está mudando de um crescimento rápido para um desenvolvimento sustentável e de alta qualidade. O governo declarou guerra à poluição, investindo em energias renováveis e aplicando regulamentações mais rigorosas. Programas ambiciosos de combate à pobreza tiraram milhões da miséria, visando a prosperidade comum e a redução da desigualdade social. O planejamento urbano agora enfatiza cidades mais habitáveis, verdes e inteligentes, com aglomerados urbanos integrados para aliviar a pressão sobre as megacidades. A economia está se reequilibrando em direção a serviços, inovação e consumo doméstico. Essa transição é complexa, mas essencial para a estabilidade a longo prazo. Ao enfrentar seus problemas mais difíceis, a China busca estabelecer um novo padrão global para o crescimento sustentável. O futuro da nação depende do sucesso dessa transformação. A ambição da China é se tornar uma líder global em tecnologia, não apenas em manufatura. O Plano Made in China 2025 visa a dominância em inteligência artificial, robótica, veículos elétricos e biotecnologia, investimentos massivos em P&D e uma vasta força de trabalho em STEM impulsionam a inovação. Gigantes da tecnologia como Baidu, Alibaba e Tencent lideram em IA, cidades inteligentes e pagamentos digitais. A China também é a maior investidora mundial em energia verde e veículos elétricos, estabelecendo padrões globais. Esse impulso visa garantir a segurança econômica e a influência global através de tecnologia proprietária. A aposta da China é que o futuro pertence aos inovadores, não apenas aos fabricantes. Sua ascensão tecnológica está remodelando o cenário global. O crescente poder da China alimenta sua ambição de moldar a ordem global. A iniciativa do Cinturão e Rota constrói infraestruturas por vários continentes, aprofundando laços econômicos e sua influência. A China promove seus padrões técnicos e sua moeda, enquanto críticos alertam para riscos de endividamento e influência estratégica.
Além da infraestrutura, a China busca uma voz maior na governança global, fundando instituições como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Defende um mundo multipolar, onde as economias emergentes tenham mais influência. O modelo chinês de desenvolvimento liderado pelo Estado é apresentado como uma alternativa viável ao caminho ocidental. Como a China exercerá seu poder, definirá as próximas décadas. O mundo observa enquanto a visão da China se desenrola. A história da China abrange glória ancestral, adversidades e um ressurgimento dramático. De dinastias e invenções ao século da humilhação, a história molda a identidade e a ambição da China. A reforma e abertura desencadeou um crescimento sem precedentes, transformando a China na fábrica do mundo e tirando milhões da pobreza. A infraestrutura moderna, ferrovias, rodovias e uma rota da seda digital impulsiona uma nova era de inovação. No entanto, o progresso acelerado trouxe desafios ambientais e sociais, provocando uma mudança para um crescimento sustentável e de alta qualidade. A ascensão da China é um fenômeno global, impactando todas as nações. Compreender a jornada da China é fundamental para navegar em nosso futuro interconectado. Seu próximo capítulo moldará o destino de todos nós.